Algo que eu ouço com muita frequência é: eu faço exames e está tudo bem, eu não percebo porque é que não consigo engravidar. E será que é realmente assim? Será que está mesmo tudo bem? Eu costumo dizer que nós só temos as respostas às perguntas que fazemos. E vou exemplificar. Por exemplo, se eu perguntar a alguém: gostas de comer peixe? É diferente de eu perguntar: gostas de sardinha? Mas uma sardinha é peixe, não é? Então, de uma forma, quando eu estou a perguntar se gosta de comer peixe, eu estou a fazer uma pergunta muito abrangente, que a pessoa pode gostar de peixe, mas não de todos, como é lógico. Mas se eu perguntar de sardinha, há muita gente que não gosta de sardinha. Então a resposta que eu vou obter aqui é completamente diferente consoante a especificidade da pergunta que eu faça. Dá para perceber? Eu vou explicar mais um pouco. Então, uma pessoa pode gostar de peixe, mas não de todos. Mas eu posso ser muito mais específica e perguntar: gostas de sardinha, gostas de atum, por aí por diante. Ou então posso ir aos grupos de peixe e dizer, por exemplo: gostas de peixes brancos? E nisto eu estou a falar, por exemplo, do linguado, do peixe-espada, aqueles peixes mais fininhos, mais brancos. E a pessoa vai me dizer que sim ou não. Ou eu posso perguntar, por exemplo: gostas de peixe de rio? E aí nós temos a carpa, algumas trutas, o peixe-gato, que não é toda a gente que gosta destes peixes. Ou peixes gordos, por exemplo. Posso perguntar: gostas de sardinha? Gostas de salmão? E há pessoas que gostam, que adoram, e há outras que nem por isso. Ou posso ainda acrescentar: gostas de peixe de fundo? O atum, a raia, esse tipo de peixe. E a pessoa vai me dizer que sim ou não. E não tem nada a ver este tipo de respostas com a pergunta mais abrangente que eu fiz, que é: gostas de peixe? Em relação à nossa saúde é exatamente a mesma coisa. Eu vou obter as respostas consoante as perguntas que faço. E não faz sentido eu pegar numa paciente que não consegue engravidar e fazer todo e qualquer teste de fertilidade. É humanamente impossível, porque implica uma agenda só para a saúde, implica gastos absurdos e implica também o desconforto que alguns exames têm. No entanto, consoante o caso clínico, nós vamos avaliando o que é que faz sentido para aquela paciente fazer. E por isso, normalmente, as pessoas que me dizem: eu já fiz todos os exames e não foi descoberto nada, existe sempre um ou outro exame que eu acho importante e que a pessoa não fez. E eu agora vou falar de alguns exames que nos podem ajudar a verificar como é que está a nossa fertilidade, para conseguir perceber a panóplia que existe. E não vou conseguir falar deles todos, porque eles são imensos. Vamos começar pelos mais simples. Como é que nós obtemos informação sobre o nosso corpo? Primeiro de tudo, recolhendo informação, escrevendo e analisando. Então, uma das formas mais enriquecedoras que temos de perceber como é que está o nosso corpo a funcionar é fazer um gráfico de temperatura basal. Este gráfico implica tirar a temperatura todos os dias de manhã, mas é uma coisa muito simples, apesar de ser feita todos os dias, e fazer o apontamento. E ao fim de pelo menos um ciclo, nós conseguimos obter muita informação, mas o padrão melhor seria ao fim de 3 ciclos completos. E aqui, que tipo de informação é que nós conseguimos ir buscar? Eu consigo perceber se eu estou a ovular, exatamente quando é que eu estou a ovular. Eu consigo perceber se a fase lútea é longa o suficiente para permitir a implantação de um bebê. Consigo ver como é que estão os meus níveis de progesterona, se estão ajustados o suficiente ou não. Consigo perceber que pode haver ali uma disfunção da tiroide e ir investigar de seguida, porque faz sentido. Consigo perceber como é que está a minha fertilidade naquele ciclo. Se eu engravidei, eu vejo no gráfico de temperatura. Se eu engravidei e estou em risco de ter um aborto espontâneo, eu também consigo ver isso e atuar prontamente. Portanto, dá-nos aqui muita informação. Até consigo perceber num gráfico se a mulher tem endometriose ou se tem, por exemplo, SOPs de ovários poliquísticos. E depois aí pego nessa informação e vou confirmá-la através de análises clínicas. Havendo uma confirmação, eu tenho que perceber até que ponto aquela patologia está a interferir na fertilidade da mulher e passo para outras análises então. Depois, outros níveis que nós temos sempre que ver são os exames de sangue hormonais. Nós vamos avaliar os níveis das hormonas, como o estradiol, a progesterona, o LH, o FSH e também a tiroide, portanto a TSH. Estes níveis podem nos ajudar a determinar alguns factos que são vitais, como se a mulher está a ovular, se tem a fase lútea normal, se está em pré-menopausa, qual é a qualidade dos óvulos, portanto dá-nos aqui muita informação. Outro exame muito básico
são os Papa Nicolaus, mas os completos, aqueles swabs que fazem, não é? E que vai para a análise e que nos dá alguma informação sobre doenças inflamatórias pélvicas, que vão dificultar uma gravidez, ou as DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E aqui muito cuidado, porque existem muitas pessoas que têm DSTs que estão muito sossegadas, muito tranquilas, mas estão crónicas, existem lá no organismo e dificultam uma gravidez. Podem já lá estar há anos e não termos qualquer tipo de sintomas. Portanto, convém sempre despistar, principalmente quando trocamos de parceiro sexual. Outro exame de primeira linha é a ecografia endovaginal. Esta ecografia permite-nos perceber exatamente quantos folículos a mulher tem, se está a amadurecer os folículos, se está a ovular e dá-nos aqui uma vantagem de vermos em tempo real o que é que se passa naquela determinada fase do ciclo. Não é um exame que seja muito prático de fazer, porque, consoante a informação que nós queremos recolher, o médico pode pedir que agendemos a ecografia numa determinada fase do ciclo menstrual. Isso implica jogar com a nossa agenda e jogar com a agenda da clínica. Portanto, é muito bom, dá muita informação, mas às vezes não é muito prático. Mas, de qualquer das formas, é recomendável fazê-lo. Quando fazemos estas primeiras análises, para percebermos como é que está a nossa fertilidade e avançar com os treinos, não funciona. Entre 3 a 6 meses depois, devemos começar a avançar. E aí devemos olhar para outros parâmetros, por exemplo, devemos ver como é que está o espermograma do nosso marido para percebermos se estamos com espermatozoides viáveis que conseguem alcançar o óvulo e trazermos um positivo. Analisando o espermograma, se houver alterações nele, devemos procurar quais são as causas. Então aí em primeira análise vamos ver as análises hormonais masculinas, vamos avaliar a testosterona, a SHBG, a FSH, a TSH também, a prolactina, a ferritina, existe ali uma panóplia muito grande. E depois, estando tudo bem, temos que perceber, ok, os óvulos estão bem, a minha fertilidade está bem, os espermatozoides estão bem. Será que o problema tem a ver com a compatibilidade deles? E aqui existe um teste que pode ser feito, que vai avaliar se o esperma do marido e o vosso próprio fluido cervical, o muco, se eles são compatíveis. Como é que isto se faz? Então vai-se retirar uma amostra do fluido cervical, retirada dentro da vagina da mulher, algum tempo depois da relação sexual. E nós vamos ver se os espermatozoides sobreviveram àquele muco. Se isto acontecer, se eles sobreviverem, está tudo bem, porque significa que o esperma está vivo e consegue nadar e encontrar o espermatozoide. Se eles estiverem mortos, mas no espermograma estava tudo bem, temos um problema de compatibilidade de fluidos e isso pode ser facilmente tratado. Ultrapassamos esta fase e continua a não haver um positivo. Que outros exames é que nós podemos fazer? Podemos fazer, por exemplo, uma verificação às nossas trompas de falópio, a esterossalpingografia. Este exame vai nos permitir perceber qual é a permeabilidade das trompas. Se elas estiverem obstruídas, é óbvio que o espermatozoide não consegue chegar lá, não vai fecundar o óvulo. Se estiverem parcialmente obstruídas, podem dificultar a passagem do espermatozoide para cima e do óvulo fecundado para baixo. Então, é mais um exame que pode ser muito importante de fazer e existem aqui várias nuances dele, ele pode ser ligeiramente diferente consoante o tipo de informação que nós estamos a tentar recolher. Mesmo assim, não funcionou. Qual é o próximo passo? Então vamos observar como é que está o útero daquela mulher. E aí podemos fazer uma esteroscopia ou uma laparoscopia, por exemplo. A laparoscopia serve como exame e se houver algum problema já se consegue tratar, já se consegue tirar algum foco, por exemplo, de uma endometriose. Quando fazemos uma esteroscopia, na minha opinião, deve ser sempre feita uma biópsia de endométrio, já que vamos visualizar como é que está o endométrio, o útero da mulher, vamos retirar uma pequena análise e vamos perceber se existe alguma bactéria que possa estar ali e estar a impedir a fixação de um embrião. E já que vemos no endométrio, vamos ver também no canal vaginal. Então vamos fazer um enxudado vaginal e pesquisar uma panóplia de bactérias que também podem estar a dificultar, nomeadamente a deteriorar a qualidade do esperma do nosso marido. E com isto já conseguimos ver aqui uma panóplia imensa de exames que eu acho muito importantes e são muito poucas as mulheres que me chegam com estes exames todos conclusivos e avaliaram corretamente a sua fertilidade. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo um link de um PDF, um e-book, onde se podem ver estes exames e outros também, para poderem fazer uma checklist do que têm, do que pode ou não fazer sentido para vocês, no vosso caso específico. O e-book chama-se 10 passos para diagnosticar a infertilidade. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu depois venho cá responder.